Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre o Flamengo por aqui, claro. E é o seguinte, o Flamengo teve excelentes notícias, isso mesmo, no plural, para o confronto, na verdade são 3 confrontos contra o Internacional. 2 pela Libertadores da América e 1 pelo Campeonato Brasileiro, ensanduichado aí entre os jogos da competição sul-americana. O Inter perdeu 2 jogadores para essa sequência. 2. E eu não estou falando de qualquer jogador, não. Estou falando do melhor jogador do time hoje, que é o Johan Carboneiro, ponta esquerda. Está jogando mais do que o Alan Patrick hoje, tá? Assim, evidentemente, se a gente olhar em retrospecto a carreira do Alan Patrick, o Alan Patrick é o jogador mais regular. Mas hoje o melhor jogador do Inter, na minha opinião, é Johan Carboneiro. E não ficou só nessa, não. Ele tem uma lesão muscular na virilha, tá? Então esquece Johan Carboneiro para esses jogos aí. E também tem outro, o Gabriel Mercado, né? Que é um zagueiro, o zagueiro que já foi titular na seleção da Argentina, inclusive na Copa de 2018, na Rússia, né? Ele tinha voltado depois de uma lesão, depois de um longo tempo, e sofreu uma contusão muscular na panturrilha nesta quarta-feira, isso. Os 2 se machucaram no jogo contra o Fluminense, né? Então é o seguinte, Flamengo se dá muito bem nessa história, evidentemente. Ninguém quer a lesão das pessoas, não é isso? Eu estou falando sobre o Flamengo, né, que tem essas notícias bem promissoras, excelentes para o Felipe Luiz, na verdade, para esses confrontos, né? E a gente vai falar mais sobre o que representa a eliminação na Copa do Brasil, diante do contexto Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil era uma competição terciária para o Flamengo, o que não significa que a gente não possa criticar a atuação do Felipe Luiz, particularmente ontem. Há quem critique, há quem elogie. Eu sou crítico sobre um aspecto, tá? Este vídeo tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, você não sabe o que está perdendo, meu camarada. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, tá? E você vai acessar o site. E aí na BandBet você tem as melhores oportunidades do mercado com combinadinhas, né? Que são super boosts. A BandBet mostra para você a cotação dela e a cotação da concorrência que está comendo poeira para essas combinadas que eu sugiro para você. E claro, já tem tudo sobre o próximo jogo do Flamengo no sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, time bom, no Maracanã. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema Flamengo por aqui, o Flamengo vai ter que se aproveitar dessas ausências do Internacional e também do péssimo momento da equipe gaúcha, né, que foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Fluminense, que não é nada demais, o Fluminense completamente desfalcado, né? Sem Thiago Silva, por exemplo, sem lateral esquerdo. O Guga jogou improvisado na lateral esquerda. E mesmo diante desse time, o Internacional caiu no Beira-Rio. 2-1 foi a vitória do Fluminense lá, com os gols do Everaldo, aquela coisa toda. Então assim, esse time do Internacional, nesse momento, está péssimo. Péssimo, péssimo. Já há, entre os colorados, entre os torcedores do Internacional, uma restrição muito grande ao Roger Machado, desde o início, quando ele foi anunciado, que é o fato de o Roger ser um cara muito identificado com o Grêmio, né? O Roger foi campeão da Libertadores como jogador e da Copa do Brasil como técnico, pelo time gaúcho, pelo Tricolor, que é o arquirrival do Internacional. Então, assim, não precisava muito para a torcida pedir a cabeça do Roger, tá? E até um cara comedido e tal, e no jogo contra o São Paulo, no domingo, foi lá esganar o Cédric. Assim, ele tá completamente fora de si, né? Repito, o Roger é um cara educadíssimo, sempre me atendeu muito bem e tal, mas no que diz respeito ao estado emocional dele agora, evidentemente, não é dos melhores, né? Então, isso tem que ficar registrado, tá? O Flamengo vai ter, eu não diria uma moleza, não é, mas vai ter condições mais favoráveis para enfrentar o Internacional nessas 3 partidas, uma no Maracanã, a primeira delas, pela Libertadores na semana que vem, e 2 em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno, e a volta das oitavas de final
da Libertadores da América. Bom, vamos lá, sobre Copa do Brasil, eu sei que você quer ouvir. Para mim, o Felipe Luiz cometeu um erro no segundo tempo, tá? O primeiro tempo do Flamengo foi de almanaque. O Flamengo poderia ter fechado o caixão no Atlético no primeiro tempo. Seguramente, o Atlético não viu a cor da bola na primeira etapa. E no segundo tempo, houve uma ligeira melhora do Atlético, fato, mas houve uma piora, mais uma vez, do Flamengo na segunda etapa. A exemplo do que havia acontecido no jogo contra o Ceará. Não foi uma queda de desempenho tão acentuada, não foi, mas houve uma piora. Né? E o Flamengo recuou. O Flamengo recuou. Não sei se por questões físicas, não sei, tá? Até porque o Felipe Luiz fez várias alterações no segundo tempo, tá? Mas o Flamengo também tinha um problema defensivo pelo lado direito. Quando o Atlético se criou, principalmente com o Coelho e com o Scarpa, foi tudo pelo lado esquerdo ofensivo do Atlético. Né? Havia um problema ali com o Varela e Léo Ortiz. Havia um problema ali. Né? E o Felipe Luiz segue nessa toada de não poupar os zagueiros, cara. Alguém vai estourar. Mentalmente e fisicamente. Alguém vai estourar ali, eu não tenho dúvida disso. Tô zicando, não é isso, mas é constatação. Ele não pode fazer um troço desse. Não pode. E aí as pessoas falam assim, por que o Léo Pereira não bateu o pênalti? O Hulk quase quebrou a perna do Léo Pereira. Né? O Léo Pereira que sabe bater pênalti, é um zagueiro muito técnico, aliás, embora tenha falhado de forma determinante, né, no jogo do Maracanã, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas é um zagueiro muito técnico, isso é inegável, canhoto e tal, poderia ter chegado a bater, né, nas cobranças alternadas de pênalti. E é o seguinte, o Flamengo tomou uma virada na disputa de pênalti, né? Porque o Júnior Alonso, que estava absolutamente apavorado para bater o pênalti, outro zagueiro técnico, canhoto também, tanto que na seleção paraguaia ele joga como lateral esquerdo. O cara estava apavorado, olhando para o chão para bater o pênalti, com uma expressão de tensão muito grande. E aí o Rossi pegou. O Rossi foi bem naquele lance, né? O Rossi é muito irregular. Tudo que o goleiro não pode ser é irregular, mas tudo bem. E aí é o seguinte, Samuel Lino perde o pênalti, né, um jogador de 22 milhões de euros, e não vai ser por isso que eu vou falar que ele não vale a 22 milhões de euros, gente. Seria uma incoerência da minha parte. Existem grandes jogadores que... Até o Maradona perdeu o pênalti decisivo, então calma lá. E aí tem a questão do Wallace Ian, que não era para bater o último pênalti. É o seguinte, gente, primeiro pênalti é um cobra, último pênalti é outro cobra, tá? E no meio você vai colocando ali, tá? Para mim é assim que funciona. Você bota o melhor para bater primeiro, para já sair na frente, e o segundo melhor para bater por último, tá? Para mim é assim que funciona. O Wallace tem 20 anos de idade, gente. É um jogador que vai oscilar e perder o pênalti. Vai ser o Barbosa da vez por causa disso? É evidente que não. Ah, mas ele tem que focar mais na mente, porque ele é um jogador folgado e tal. Que bom. Que bom que ele tem a personalidade. Que bom. Já tem tanto jogador banana por aí. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.